Queridos, bom dia. Vamos orar juntos e refletir juntos na palavra de Deus. Amém? Vamos orar? Amado Pai eterno, louvado seja o teu nome por mais um dia. Glorificado seja o teu nome, Senhor, para todo sempre. Abençoa-nos, ó Deus, com a leitura da tua palavra, com a reflexão bíblica nesta manhã. Possamos absorver tudo o que precisamos, ó Deus, para repensar as nossas vidas, a fim de que as nossas atitudes, o nosso caminhar, o nosso pensar sejam sempre agradáveis ao Senhor. Usa esse tempo, ó Deus, para a edificação das nossas vidas. Em nome e por amor a Jesus oramos. Amém. Queridos, vamos fazer a leitura das Escrituras Sagradas que se encontram em 1 Coríntios 13, 11. Que está escrito assim: Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. E aí, como tema da nossa reflexão hoje pela manhã é: não desista de tudo. Não desista de tudo. O texto aqui nos leva a princípio, nos leva a crer que nós precisamos acompanhar as fases das nossas vidas, deixando para trás 100% da fase anterior. E eu não acredito, eu não creio que era exatamente isso que o apóstolo Paulo estava tentando passar para aquela igreja especificamente, para o povo de Deus. É bem verdade que ele demonstra em outros textos dessa carta certa dificuldade com a maturidade das pessoas. Então é comum que ele exorte, encoraje ao povo a que cresça, que amadureça, que comece a pensar como homem, como adulto. E essa é a reflexão mais comum. Então nós vamos estar ouvindo várias devocionais, sermões, onde esse primeiro ponto que a gente está falando aqui, que eu classifico como uma reflexão comum, reflexão primária, né? Aquela que vem de imediato em nossa mente, é o desafio de crescermos, de pensarmos como adultos, de agirmos como adultos e tomarmos decisões como homens, como pessoas maduras, experimentados na fé. E a gente consegue enxergar essa dificuldade do apóstolo Paulo. Existe um texto lá em 1 Coríntios 3:1 que diz: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Então fica evidenciado que Paulo estava encontrando uma dificuldade com aquele povo, onde ele tinha que estar dando leite, quando na verdade eles deveriam estar recebendo alimento sólido. Então, é bem verdade que nos dias atuais nós encontramos esse mesmo cenário, não só dentro da igreja, mas como no seio da família mesmo. E aí fica a nossa primeira reflexão de hoje, para que de fato a gente possa estar crescendo, passando de uma fase para outra na jornada da vida. Existe um outro texto que vem fortalecer esse primeiro ponto da nossa reflexão. Está lá em 1 Coríntios 14:20. Vamos ler também 1 Coríntios 14, verso 20. Diz assim: Irmãos, não sejais meninos no juízo. Na malícia, sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Então, aqui a gente começa a dar um passo importante para o segundo ponto da reflexão, que também é o tema da nossa meditação hoje pela manhã. Não desista de tudo. Então, esse primeiro ponto aqui, fica claro que o apóstolo Paulo deseja que haja um crescimento natural
na vida de todo cristão, na vida da igreja, na nossa vida. Mas agora ele começa a desenhar um caminho para um segundo ponto de reflexão que é pouco pensado, que é uma reflexão mais incomum, que nós devemos, ao passar de uma fase para outra, sendo mais específico, ao sair da infância para a maturidade, para a fase adulta, nós não devemos desistir de tudo. Quando Paulo está exortando a igreja a crescer, ele não está dizendo que a infância é má, que a infância é ruim, que a fase infantil deve ser esquecida para todo sempre. Não é esse o propósito dele. Portanto, é importante que haja um desejo de crescimento, mas que esse desejo ele seja equilibrado ao ponto da gente herdar, da gente trazer da infância algumas características que vão perdurar por toda a nossa existência. Onde ficou o nosso desejo de pedir perdão imediato sem problemas? Ficou na infância. Onde ficou o nosso desejo de realizar sonhos que eram inalcançáveis? Ficou na infância. Onde ficou aquele problema que tínhamos de brincar, de dar um abraço sem ser malicioso, de levarmos as coisas na esportiva, de sermos maltratados ali e depois de alguns segundos já está tudo bem? Tudo isso ficou na infância. Na condição de crianças, nós muitas vezes não nos preocupávamos muito com aquilo que estava acontecendo ao nosso redor. O nosso mundo, ele era mais estreito, ele era mais compacto, nos fazendo viver uma intensidade maior no ambiente em que estávamos inseridos. E hoje, como nós sentimos falta disso, às vezes estamos no culto, pensando numa viagem que nós vamos fazer, às vezes nós estamos diante da presença de Deus, pensando nos problemas que nós vamos enfrentar na empresa. Uma criança jamais pensaria nisso. Então, o meu apelo hoje, em nossa meditação, é que a gente entenda que o texto de 1 Coríntios 13, 11, quando termina dizendo desistir das coisas próprias de menino, não significa que Paulo está nos encorajando, exortando a esquecermos da nossa infância, a esquecermos das características preciosas que nós tínhamos quando nós éramos meninos. Não desista de tudo. Em Mateus 18, de 3 a 5, nós vamos ler um texto de apoio muito interessante para a gente finalizar a nossa reflexão hoje. O texto diz assim: E disse, em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como uma criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Não acabe, não dê fim, não extermine, não deixe lá atrás a criança que existe dentro de você. Saiba dosar esse período, essa fase de maturidade que você está vivendo hoje, com traços da tua infância que eram preciosos e que não podem ficar lá atrás. Resgate o que precisa ser resgatado e desista do que precisa ser abandonado. Que Deus nos abençoe.